Olá! Se você não me conhece, meu nome é Samara, eu moro aqui em Cork, na Irlanda, e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto que eu já estava adiando tem tempo, que é sobre as burocracias que eu tive, no meu processo para vir estudar aqui na Irlanda. Aliás, quem gosta de burocracia, não é mesmo? Eu já fiz um vídeo aqui e contei que quando eu vim morar pra Irlanda eu precisei me inscrever num programa de intercâmbio, que eu fiz tudo por conta própria, inclusive eu mostro como que eu fiz e como que você pode fazer esse tipo de processo aqui na Irlanda ou em outros países da Europa. Mas hoje eu vou contar pra vocês mais detalhadamente sobre os processos burocráticos que você precisa fazer depois que você chega aqui na Irlanda. E aí eu vou contar a minha experiência aqui em Cork, né? Porque pra quem não sabe, aqui é um pouco diferente de Dublin. Para começar, em Dublin, você precisa agendar, né, para tirar o seu visto, e aqui em Cork você não precisa. Você vai no escritório de imigração no dia que você tiver com todos os seus documentos e você tenta tirar seu visto nesse dia, o que pode ser bom ou ruim, porque quando tem muita gente, normalmente você vai pra fila, fica lá o dia todo na fila e não consegue tirar seu visto. Aí você tem que retornar num outro dia. Às vezes, inclusive, eles te dão um papelzinho, sabe, para você com um número para você voltar no próximo dia com aquele número. E eles falam pra você, volta dia, sei lá, volta sexta-feira, 9 da manhã. E, gente, se eles fizerem isso com você, aparece lá, sexta-feira, 9 da manhã. Se seu número for o 20, sei lá, for o último da lista, tenta chegar no horário, porque eles organizam a fila de manhã, assim, no primeiro horário, entendeu? E aí depois, quem chegar depois, vai indo pro final da fila. Então, se você chegar, você nem tinha papelzinho, não tinha nada e você quer tentar a sorte, você pode tentar a sorte nesse dia, tá? Às vezes até eles conseguem atender outros estudantes também que não tinham o horário marcado. Mas se você já tem um horário marcado, chega no horário mais cedo, porque eles organizam a fila primeiro com as pessoas que têm esse papelzinho, né? E depois as pessoas que vão chegando vão parando ali na fila. Então, se você chegar atrasado, você perde o seu direito, né? Que você teria com aquele papelzinho, e isso deu muita confusão, que eu pude presenciar essa confusão. Mas fora essa questão do agendamento, o resto do processo é muito parecido. Eu vou listar aqui para vocês agora quais são os documentos necessários para tirar esse tipo de visto. Para ter, né, esse visto que eu tenho, que é o Stamp 2, que é um visto de estudo com permissão de trabalho aqui na Irlanda, você precisa estar inscrito em uma das escolas do governo, e aí eu já fiz um vídeo, e aí nesse vídeo anterior que eu falo como funciona esse processo antes de chegar aqui, eu também deixei uma lista lá com todos os links de todas as escolas e cursos disponíveis nesse tipo de visto, se você quiser dar uma olhada nesse vídeo. Mas você precisa estar numa escola e precisa de alguns outros documentos. Então, para aplicar para o visto, você precisa do IRP Form, que é um formulário de aplicação para esse visto. E esse formulário é disponibilizado pela sua escola, pela sua instituição. Então, eles que vão disponibilizar para você. Você vai preencher esse formulário e levar com você no dia de tirar o visto. Você precisa de uma carta da escola, e aí tem que prestar atenção, porque a carta da escola para tirar o visto precisa ser a carta original. Porque quando você faz sua matrícula, a escola já te manda a carta, mas ela te manda por e-mail, aí você vai imprimir para, sei lá, mostrar na imigração e etc. Mas quando você chega aqui, você tem que pegar com a escola a sua carta original para você conseguir tirar o visto. O Medical Insurance, que é o seguro obrigatório, né, o seguro governamental, que às vezes as pessoas chamam aqui da Irlanda, que é um seguro saúde para você ter acesso à saúde pública da Irlanda, em caso de emergência, tá, gente? E esse seguro é obrigatório para tirar o visto. E normalmente as escolas já disponibilizam esse seguro no momento que você vai fazer o pagamento do seu curso. Então, verifica com a sua escola se o seu seguro tá lá certinho. E aí é importante que esse documento esteja impresso em colorido, não pode ser preto e branco na hora de tirar o visto. Um passaporte, não é mesmo? Porque afinal você está num outro país, então seu documento oficial aqui é um passaporte, e aí você precisa ter um passaporte, tá, gente? No dia do visto, não esquece o passaporte em casa, pelo amor de Deus. O IRP Fee, que é a taxa, né, que você vai pagar para tirar o visto. A taxa desse visto, né, o preço que custa para você tirar esse visto é 300 euros. E esse valor não é reembolsável. É importante lembrar que esse valor do visto você não pode pagar em papel moeda, não pode pagar em cash. E aí a forma mais fácil de pagar é usando um cartão de crédito ou débito. Eu acho que o cartão de débito é a melhor opção, porque não queremos usar cartão de crédito aqui na Europa. Não é um negócio muito bom. Você pode pagar com TransferWise ou com o N26, com a conta que você tiver. Eu paguei o meu na época com o N26.
Se você ainda não tem conta nessas empresas, TransferWise, N26, eu já tenho um vídeo explicando por que eu uso cada uma delas. Eu também vou deixar aqui o link na descrição para você criar sua conta com essas empresas ganhando desconto. Vou deixar aqui também. Você precisa fazer uma comprovação financeira de 3.000 euros. E aí, gente, tem um detalhe. As pessoas que chegaram, por exemplo, agora durante a pandemia, elas não precisam comprovar esses 3.000 euros. Então, assim, depende da sua situação, do dia que você chegou. Eu tô falando assim, o que eu fiz, tá? Quais são os documentos que eu precisei para fazer o meu visto quando eu cheguei, que foi em agosto de 2019. E essa comprovação financeira de 3.000 euros, ela pode ser feita de diversas formas também. Se você quiser comprovar com o seu dinheiro em reais, por exemplo, não é impossível, mas aí a quantidade de papéis que você vai precisar levar vai ser muito maior, porque você vai precisar enviar a cotação, vai precisar fazer um monte de coisa, e pode ser que no dia a cotação do euro dê uma disparada e você não consiga ter os 3.000 ali na conta, entendeu? Porque assim, o valor da moeda muda todos os dias, então pode ser que no dia que você for tirar o visto tenha algum problema com a cotação e eles não aceitem. Então eu acho melhor você já ter esse dinheiro todo em euro ali certinho, sem problema. Gente, quando eu ainda estava no Brasil, eu estava indo para Inglaterra, eu já comecei a juntar meu dinheiro todo em moeda estrangeira. Eu juntei euro, libra, tudo ali no cartãozinho da TransferWise para não ter problema com cotação, porque cotação é um negócio que dá tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça, que é melhor já ter tudo certo. Então eu acho mais prático vocês já fazerem essa comprovação na moeda local, que é o euro. E as formas mais fáceis que eu acho de fazer essa comprovação é usando o N26, que é um banco alemão online, que eles aceitam, né, o comprovante, o extrato, né, do N26 como comprovante, e aceitam também de um banco irlandês. No meu caso, eu usei o banco irlandês, eu vou te explicar por que quando eu for falar de endereço. Então, né, falando de endereço, e aí eu vou explicar por que eu usei o comprovante do banco irlandês para fazer a minha comprovação financeira. Para tirar o visto, vocês também vão precisar fazer uma comprovação de endereço. Quem acompanha já há um tempo sabe que eu tive um perrengue básico com acomodação. Eu vou deixar o vídeo aqui também que eu falo sobre acomodação, inclusive lá tem várias dicas para você conseguir acomodação aqui em Cork. Mas uma outra consequência do meu perrengue de acomodação é que, por eu ter feito do jeito que eu fiz, o meu landlord, né, com a minha situação, eu expliquei para ele que eu só iria passar um tempo bem curto ali naquela casa de Mallow. Ele deixou eu alugar ali por um tempo, ele nem me cobrou o depósito na época, mas ele não me deu também um contrato, sabe? Um contrato real, formal e tudo certo. Eu paguei ele no dia que eu entrei na casa e eu fui morar, foi assim. E por isso eu não tinha um contrato, que é um dos documentos que podem ser usados para fazer a comprovação de endereço. Então eu precisava comprovar meu endereço de outra forma. E as outras formas que existem é você ter uma conta no seu nome, que pode ser uma conta de energia, de gás, de coisa do tipo, ou um extrato do banco irlandês que tenha lá o seu endereço. Então eu preferi fazer a minha conta no banco irlandês, que seria mais fácil para mim, porque eu também não queria colocar o meu nome em nenhuma conta da casa do cara, que eu ia passar 15 dias lá, como eu passei. E um outro perrengue também que eu passei por causa desse endereço que eu tinha, que foi nessa outra cidade, é que o meu escritório de imigração, que eu deveria comparecer, não era o escritório de imigração daqui de Cork, da cidade de Cork. Então eu fiquei na fila, foi um perrengue para eu conseguir falar com as pessoas, né, para tentar resolver minha situação. E quando chegou a minha vez, eu descobri que esse não era o escritório de imigração que eu deveria comparecer, e que eu deveria comparecer do escritório de imigração de Mallow, que era a cidade, né, que eu estava morando. Sendo que até mesmo a escola disse que eu precisaria comparecer no escritório de imigração de Cork. Então, isso pode ser muito confuso, mas eu descobri com esses perrengues todos que você deve comparecer no escritório de imigração que é mais próximo da sua residência. Então, toma cuidado com isso, pode te dar um belo de um perrengue. Nessa comprovação de endereço, a carta da escola e o seguro-saúde, que ambos os documentos têm lá o seu endereço bonitinho, mas eles não funcionam como comprovante de endereço. Uma coisa que vocês precisam prestar muita atenção é se as datas e os endereços estão iguais em todos os documentos, tá? Eu vi assim na minha frente que a menina tava com a data da carta da escola numa data e a data do seguro dela tava com uma outra data, sabe? Tipo, diferença de dias, não ia fazer muita diferença teoricamente, mas eles não quiseram fazer o visto dela justamente por isso, então tem que prestar muita atenção nisso. E aí, né, eu fui fazer minha conta no banco. Aí eu fiquei pensando numa coisa, porque
Se eu não tinha comprovante de endereço para fazer meu visto, como que eu faria minha conta do banco, já que comprovante de endereço é um dos documentos requisitados? Para fazer a conta no banco aqui, você precisa de 4 documentos básicos, que são passaporte, a carta da escola, o Medical Insurance, que é o seguro obrigatório governamental, como você quiser chamar, e o número de celular irlandês. É importante que esse número de celular esteja com você, sabe? Você esteja usando esse chip no momento, porque eles te mandam uma mensagem e você tem que confirmar um código lá na hora que eles te mandam essa mensagem quando você tá lá fazendo a sua conta. Se você estiver vindo para Cork também, o seu Medical Insurance, ele precisa estar com o endereço de Cork. E esse Medical Insurance, ele pode ser usado como seu comprovante de endereço na hora de fazer a conta no banco, mas ele não pode ser usado como comprovante de endereço na imigração, tá? Outro fato interessante sobre o banco aqui na Irlanda é que normalmente você vai precisar agendar, tá? Você vai no banco, faz o agendamento e aí no dia do seu agendamento você vai lá e faz a sua conta. E aí, né, o certo seria você ir ao centro de Cork para fazer o agendamento e fazer a sua conta. No meu caso, eu não fiz dessa forma, porque eu sempre faço as coisas de formas diferentes. Eu fui para Little Island, que é o nome de uma cidade vizinha que você pega um trem para Cove. E aí você para no primeiro ponto, você chega nessa cidade. E eu não precisei fazer o agendamento. Lá eles faziam assim, você chega lá, faz a sua conta no mesmo dia que você chegou. Não precisa desse agendamento porque a cidade é muito pequena. Então se você quiser testar fazer dessa forma, foi a forma que eu fiz, tá? Vou te garantir que vai dar certo? Não vou te garantir que vai dar certo, porque na verdade eu fiz de uma forma diferente do que me aconselharam. E aí basicamente foi isso. Então, se eu fosse resumir pra vocês numa ordem, primeiro você compra o seu chip de celular, e aí você vai pra sua escola, pega todos os seus documentos. Na minha eu nem precisei pedir, porque no primeiro dia eles já me entregaram uma pastinha lá com todos os documentos originais, bonitinhos, do jeito que eu precisava. Aí você pega esses documentos, vai no banco, faz a sua conta, pega o seu extrato do banco, e aí o seu extrato do banco, se você fizer uma transferência ali, você já pode usar tanto para comprovar os 3.000 euros, como comprovante de endereço também. E aí isso facilita bastante. Você presta atenção qual é o escritório de imigração que você tem que se apresentar, né? Faz o seu visto, paga os 300 euros do visto, e aí é só esperar o seu visto chegar. Algumas pessoas recebem o visto por correios, mas aqui em Cork, normalmente, a gente vai lá buscar o visto, tá? Eu tive que buscar o meu em Mallow, e a maioria dos meus amigos que eu conheço, eles foram buscar também no escritório de imigração daqui, no dia que ficaria pronto. No meu caso, como a minha cidade era muito pequena, o agente de imigração me ligou pro meu celular dizendo que o meu visto estava pronto e eu fui lá buscar. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários e até a próxima!